muito obrigado a todos. Hoje nós vamos estar aqui na presença do preletor José Maria Coelho. É bem provável que muitos de vocês já o conhecem, ouviram palestras dele, talvez receberam também orientação pessoal dele. É um amigão da gente, a gente se conheceu já há muitos anos na Associação dos Jovens da Seitoneia do Brasil, e ele tem algumas qualidades fantásticas. A fé em Deus, ajudar o próximo, já tirou tantos jovens do vício da droga ilícita, já ajudou tantas pessoas a se curarem de doenças, mas ele também foi um beneficiado quando começou a praticar o ensinamento da Seichonoye, porque a vida dele também se transformou para melhor. Estou falando aqui então do nosso amigo, preletor José Maria Coelho. Muito obrigado, preletor José Maria Coelho. Tudo bem? Muito obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação, sua orientação, e sempre bom estar perto do senhor. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Mas diz para nós aí, senhor grande preletor, por que o senhor está na Seichonoye? Como que aconteceu tudo isso, senhor? Eu estou na Seichonoye porque eu não queria ir na escola, né? E aí minha mãe falou assim, olha, tem uma... Minha mãe foi na primeira reunião da Seichonoye lá em Carlópolis, e aí quando ela voltou, ela... Na verdade, assim, eu acredito muito na Enio, que só a atmosfera do ambiente de uma reunião da Seichonoye é uma atmosfera assim, muito fantástica, porque as pessoas elas entram, né, quando chegam a primeira vez com vários problemas, com desarmonia familiar, enfermidade, falta de dinheiro, e de repente a coisa não mudou de imediato, mas a pessoa volta com uma esperança, um brilho nos olhos, que é algo fantástico. E foi isso que aconteceu com a minha mãe. Então, minha mãe voltou da reunião da Seichonoye e ela achou maravilhosa a maneira das coisas que falaram, que o homem é filho de Deus, que a gente pode mudar a vida através da gratidão, do poder do pensamento positivo, da alegria, da harmonia. E aí, mas na verdade como eu estava dizendo para você antes um pouquinho aqui, né, lá em casa tem mais 4 antes de mim. Por que ela pediu para eu ir para a reunião da Seichonoye? Então eu reflito que acho que é porque o piorzinho lá em casa era eu, né? Então você que tem que ir para a reunião da Seichonoye. E aí então eu acabei indo na primeira reunião que teve depois dessa, e aquela época era, eu não sei se era o início do movimento em português, mas a gente todo mês recebia uma orientação da sede central, vinha um preletor da sede central fazer palestras, e às vezes ele fazia uma jornada ali pela regional, e no domingo ele ia terminar num local que tinha seminário de um dia, era bem legal. Mas enfim, daí eu fui na reunião, nesse dia minha mãe não foi na reunião, falou que a reunião era maravilhosa, cheia de gente bonita. Daí eu fui na reunião, falei, agora eu vou lá, né? E cheguei, falei, nossa, onde será que está essa gente bonita que ela falou que tinha, né, na Seichonoye? Porque a mais feia estava na porta recebendo, boa noite, muito obrigado, boa noite, muito obrigado. Isso há muito tempo, né? E ela mandou assinar o nome no livro, eu falei, será que eu assino ou não assino? Porque eu pensei, vai que isso aqui é um terreiro de macumba de japonês, e eu não conheço o esquema deles aí, eu vou enganar a tia, né? Fiz um rabisquinho assim, fui. Mas aí, nesse dia, o que eu achei mais interessante, que aí que eu falo para você dessa questão do poder de transformação da Seichonoye. Primeiro, eu ouvi a palestra, e a palestra era da senhora, era uma divulgadora chamada Rosa Portante, que hoje já está no mundo espiritual, depois ela também foi nomeada preletora da Seichonoye, e eu achei assim incrível o relato dela. E ela disse assim, uma coisa que me marca muito, ela disse que a gente, quando era convidado para ouvir uma palestra sobre filosofia, sobre religião, a gente tinha que ouvir com a alma, não é para ouvir com a razão, porque a razão ela cria limites, a razão ela raciocina. Então, você fala, o homem é filho de Deus. Você pergunta, mas como assim sou filho de Deus? A doença se cura através da reconciliação. Como assim a doença se cura? E quando a gente se encanta, não é isso que acontece. Quando a gente se encanta, a gente pensa, eu quero fazer igual, porque eu quero mudar. E aí o relato da preletora Rosa Portante, para mim, foi muito legal, porque dela contou que ela também foi uma primeira vez na Seichonoye, através da revista, o trabalho que muitas pessoas fazem, divulgando a revista sagrada, levando
nos lares das pessoas, distribuindo para os amigos, no local de trabalho. Até outro dia, mudando de assunto, né, só para não esquecer, outro dia eu tinha que fazer uma palestra da revista, mas eu não tinha revista, né, porque vocês não mandaram mais revista, aí eu fui no açougue, né, comprar uma carninha de galinha para poder comer, né. Aí no balcão do açougue tinha a revista, né? Justo do tema, eu falei, eu vou ter que levar essa revista. Alguém deixou aqui para doar, para alguém que não conhece, você tinha aí. Mas eu levei a revista, mas depois, aí outro dia eu cheguei lá, acho que a moça, né, falou, olha, chegou a revista, se eu quiser levar. Eu falei assim, não posso levar, que se alguém viu eu pegando essa revista aqui, eles vão falar que onde já se viu, né, o projetor vim pegar a revista aqui. Mas a projetora Rosa Portante, ela pegou e mandou a relato de experiência dela. E no relato de experiência dela, ela disse que ela sofria de artrite e artrose. Alguém doou a revista para ela, na época, o acendedor, e ela foi parar na reunião da Setionê. E quando ela entrou na sala de orientação pessoal, que a gente não tem nenhuma instrução o que fazer na sala de orientação pessoal, ela chegou lá e disse que com muita dor nas articulações por causa da artrite, ela chegou e falou para a preletora, que era a preletora Antônia Matsu, ela disse, olha, eu tenho muito da dor nas articulações, eu sofro de artrite e artrose. E a dona Antônia respondeu, gente ruim tem mesmo artrite e artrose, porque se é muito ruim. Aí diz que ela levou um susto muito grande. Ela falou, como assim? Diz que aqui o homem é filho de Deus e a mulher fala que eu sou muito ruim. Daí ela falou assim, é porque você não se dá bem com a sua nora, não é verdade? Aí ela se assustou mais ainda, porque realmente ela não se dava bem com a nora. Aí a dona Antônia disse, mas não tem importância, você vai fazer o seguinte, você vai voltar para a tua casa, compra 1 quilo de feijão lá na venda, não sei aonde que você vai comprar isso, e por 2 dias você vai pegar o feijãozinho dizendo, nora querida, eu te perdoei, nora querida, eu te perdoei, e vai fazer esse trabalho. E pode voltar aqui 2 dias depois curada. Aí diz que ela se atracou no feijão, nora querida, eu te perdoei, nora querida, eu te perdoei. 2 dias depois, acordou sem dor, sem nada, e eu ali escutando esse negócio. Eu falei, ô louco, bicho, com 1 quilo de feijão, ela mudou a vida dela. Eu vou agarrar o resto de feijão que tem lá em casa e vou fazer a mesma coisa, porque para que ficar sofrendo, né? Aí eu fiz isso, né? Eu agradeci bastante meu pai, minha mãe. Aí no outro dia de manhã eu acordei, fui escovar os dentes e parecia que fazia anos que eu não via minha mãe. E eu, na verdade, Enio, eu fui criado pela mãe da minha mãe. E aí minha avó faleceu, aí eu fui morar com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Então, acho que por isso que eu fui primeiro na Setionê, porque fiz de vó dá mais trabalho. Quem criou você? A avó. Esse dá mais trabalho para o povo, né? Aí, então, foi algo assim maravilhoso. A Setionê nos proporcionou, né? Eu acho que o maior tesouro que a gente pode ter na nossa vida, que é justamente a harmonia familiar. Não existe outra coisa. Não tem dinheiro no mundo que pague a harmonia familiar. E isso nós temos em casa. Quando fala-se de harmonia familiar, é o momento que você consegue respeitar a opinião do outro, consegue ver as diferenças um do outro, que não significa que a gente não dê umas briguinhas de vez em quando. A gente briga por várias situações, no sentido mas não daquelas maneiras, né, terríveis que eram antes, de palavras, de agressões, né? Então hoje não, hoje graças a Deus a nossa família é maravilhosa. O meu pai, antes da Setionê, ele teve por 3 vezes AVC, paralisou o lado esquerdo dele. Aí a gente, devagarinho, nesse início da fé, e fazendo as práticas, o meu pai também se recuperou, né, graças a Deus. Meu pai faleceu em 85, mas eu sempre digo isso para as pessoas, né, se vocês conhecessem meu pai depois da prática da Setionê, nunca ia dizer que ele teve por 3 vezes o derrame cerebral, né, do lado esquerdo. Então são coisas assim que vão acontecendo no seu dia a dia, que você começa a pensar realmente que se a mente da razão entra na sua vida, na prática religiosa, na prática do ensinamento, a gente vai perdendo, né, o ânimo de fazer as coisas, porque a razão ela tem essa coisa de eu tenho que ter um motivo para fazer isso, ou então se eu faço tantos dias não muda, eu vou parar de fazer porque não funciona. E não é assim, né? A razão compara, julga, né, José? É fria, mede, né? Ela é fria, então ela separa, né? Faz o diferente daquela força da união, né? Que nós falamos do Musubi. A razão não, a razão ela corta
ela vai julgar o outro pela aparência, pela maneira de se expressar, pela maneira de se vestir, pelo fato dele ter uma opinião política diferente, gostar de outro tipo de clube que não é o meu, no futebol. Enfim, então, são todas essas coisas assim que acabam se distanciando do homem de Deus, né? E quando a gente busca a religiosidade, aí o professor Camino Kusumoto, ele fala no livro Buscando o Amor dos Pais, que quando a gente busca, né, essa questão da religiosidade, a gente não está buscando dogmas, né? A gente está buscando, na verdade, Deus. E como Deus é amor, a gente está buscando, na verdade, viver o amor. Não é o dogma religioso que leva a gente a Deus. O que leva a gente a Deus é o convívio do amor. Quando a gente consegue e o amor é se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, sentir aquilo que o outro está sentindo e proporcionar para ele, né, a felicidade de reconhecer também nele a divindade do Filho de Deus, a vida de Deus que habita dentro dele. Aí quando acontece isso, a vida começa a se transformar. Eu também era... Você não vai perguntar nada? Eu vou, é que você não dá chance. Ah, e eu estou desculpa, tentando já. Faz 11 minutos que eu estou tentando dar uma brecha assim, mas não tem brecha. Pode, vai perguntando aí que é melhor, hein? Não, é que eu tô lembrando aqui que você teve labirintite também, não teve? Faz tempo isso aí. Você já era velho nessa época? Já era velho, já tinha uns 17, 18, por aí. E aí? E aí, quando eu fui no médico, ele falou que eu tinha labirintite, que eu achava que labirintite não é coisa de gente jovem, né? Enfim, porque no livro do professor Seitel, né, porque assim tem lá uma senhora que está com labirintite, e ela fala para o professor Seitel, eu tenho labirintite, um barulho no ouvido. O preletor da regional falou que acha que é antepassado. Aí o professor Seitel pergunta, alguém mais teve essa orientação? Levantou uns 2, 3 a mão. Daí ele fala para a senhora, né? Fala assim, olha, quantos anos a senhora tem? Eu tenho 78, mais ou menos. Falou assim, eu acho que não é antepassado, não. A senhora foi no médico já para ver o que está acontecendo? Médico? Mas por que médico? Não, ele fala, é importante ir no médico para saber o que está acontecendo. Mas, enfim, fofoca à parte, né? E eu acho legal essa resposta do professor Seitel, porque às vezes o pessoal também começa a achar que agora, porque você é filho de Deus, você não precisa tomar remédio, você não precisa... O importante é a postura mental correta para tomar o remédio, né? E o mestre fala sobre isso. Mas, então, a história do labirintite, eu tinha, né, um negócio no ouvido, que não era essa da senhora lá do porquê assim, mas aí o médico falou, e eu era muito jovem, cara, eu tomava esse Estugeron 85 miligramas, 86, não lembro. Aí eu tinha que tomar, acho que de manhã e de noite. Mas aí depois, sabe, eu não me preocupei muito com isso, porque daí a gente começa a fazer, né, trabalho na associação local, começa a se envolver no movimento da Seitonê, e muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, que não dá tempo mais de cuidar do labirintite, de ver isso, ver aquilo. Você precisa fazer algo para beneficiar os outros. Aí isso apareceu, nunca mais. Eu até dei uma relato de experiência no Seminário da Luz, que foi orientado pelo saudoso professor Haru Shibuya, falando sobre isso, né, que realmente a gente desapareceu do nada. O que você fez? Não sei, mas sumiu. Não tem mais nada, escuto bem, graças a Deus, não tenho... Eu sou tonto de tonto, mas a zonzeira do labirintite não dá mais mesmo. Né? José, agora há pouco... Perdão, né? Pretor José Maria, né? José. Azar, hein, chamar só de José. O senhor comentou que a Rosa Portante, como divulgadora, preletora depois, né, hoje já está nos ajudando lá de cima, comentou e o senhor fez isso, né? Pegou o feijão e começou a agradecer lá. Não sei exatamente o que você agradecia, papai, obrigado, mamãe, obrigado. Foi. E arrependi um pouquinho de fazer, sabe, porque tinha 2,5 kg de feijão, e era um feijão que acho que era da merenda escolar, que estava sobrando, que a mulher deu para minha mãe, porque a situação em casa estava feia, a gente comia couve no almoço, couve na janta, couve no café da manhã. O Incrível Hulk foi inspirado em casa, de tão verde que a gente ficava, sabe, de tanto comer couve. Mas nessa época que foi, aí eu comecei, né, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai, era 10 da noite, acabava a reunião aquele tempo, era das 8 às 10, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai, obrigado, aí não acabava o feijão, né, daí eu, papai, obrigado, mamãe, obrigado, papai, aí começava a doer o braço, daí por que eu não perguntei pra tia, né, se podia ser de montinho de feijão, que já tinha acabado, mas eu pensei, mas vai que o esquema é só mesmo grãozinho por grãozinho,
Aí fui até o último grão do feijão, não sei se dormi, se morri, de tão cansado que deu. Aí no outro dia de manhã eu fui escovar os dentes e eu senti uma saudade da minha mãe, assim, sabe? Coisa que eu não sentia, porque na verdade eu tive a felicidade de ter duas mães, né? A mãe da minha mãe e a minha mãe. E aí, como eu fui criado pela minha avó, morava com a minha avó, dormia na mesma cama que a minha avó, fazia xixi na minha avó também à noite, na cama. Agora há pouco você falou isso, né? Ok, até essa parte aí. Mas aí, e você, sua mãe, depois de ter passado algumas horas da noite agradecendo ao papai, obrigado, mamãe, obrigado. Daí quando você viu a sua mãe, você falou assim... Daí eu vi Deus pela primeira vez na minha vida. Daí no outro dia, pela manhã, quando eu vi minha mãe, eu senti uma alegria gigante, uma alegria tão grande que comecei a chorar, na verdade. E aí abracei minha mãe, falei com a minha mãe, falei com o meu pai, né? E a gente acaba pedindo perdão, né? Fica com meio vergonha, que a gente é jacu lá do sítio, aí a gente acaba pedindo perdão, e quando manifesta essa situação assim do perdão, a vida começa a ter um outro significado, né? A gente já não... e a gente precisa também aprender através da prática da Seitonê, também a ter aquela coisa que o Supremo fala, né, nos cantos em louvor lá, de ter uma expansão da consciência, né? A gente não pode ficar no mesmo lugar, sofrendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, mas tudo na vida, né, é lição. Então, mas até a gente aprender isso, mas devagarinho, com paciência, a gente tendo paciência com a gente mesmo, a gente vai chegar, se você me perguntar quais são as coisas que você não faria hoje na sua vida, mesmo dentro da Seitonê, vixe, eu não faria um monte de coisa, sabe? Porque a gente vai amadurecendo, e acho que esse ato de praticar na fé cotidiana, a meditação Shinsokan, a leitura da Sutra Sagrada, e você, porque ele diz que melhora, então a gente percebe que realmente melhora, porque coisas que você dava importância antes, você já não dá mais. Mas isso não fere você, não te magoa, e você percebe que isso é bom para você, é libertador para você, para o outro, ou para as pessoas que estão ao seu redor. Através da prática a gente começa, né, a ter esses pequenos despertares. Né? José, você tem muitas qualidades, né? E dentro dessas qualidades, não sei se isso pode chamar de qualidade, é a fé que você tem, né? Mas hoje é uma fé pura, uma fé verdadeira, tanto é que o que você já ajudou de pessoas e ajuda através de uma palestra, de uma orientação pessoal, é brincadeira, né? A quantidade de jovens que você já tirou do mundo das drogas, né, é extremamente grande. Pessoas que você já tirou de leito do hospital também é extremamente grande. De onde que vem essa fé pura que você tem, José? Eu acho, Eren, que é da capacidade de se encantar, de saber que a gente não consegue fazer pela gente mesmo, né? É Deus que realmente faz. Eu lembro, assim, que quando eu recebi o meu diploma de líder da iluminação, eu não sei se era líder da iluminação, é como eu disse, né? Mas... traduzindo, é líder da iluminação. E aí eu vim para Ibiúna, recebi em Ibiúna, e aí eu fui para... na verdade, eu estava morando aqui em São Paulo, e aí eu fui para Curitiba, levar minha mãe estava visitando meu irmão mais velho, minha cunhada lá em Curitiba, e aí eu fui levar o meu diploma para minha mãe ver. E essa era a minha ideia. Aí quando chegou lá na casa do meu irmão, tinha uma amiga da minha cunhada que estava lá, e eu não a conhecia, e a minha cunhada disse, essa é a minha amiga, ela estudou comigo lá no colégio, em Carlópolis, é minha amiga de infância, e ela mora hoje em São Paulo, e ela veio aqui para Curitiba para fazer um tratamento espírita, em algum lugar, tem uma pessoa lá que curava, porque ela estava com câncer, estava com mal de Hodgkin, câncer nos gânglios linfáticos, e a medicina disse que tinha dado 3 meses de vida para ela, e falou para ela, procure qualquer terapia alternativa para você fazer o que você bem entender. E aí ela foi buscar a cura nesse lugar. E aí a minha cunhada comentou para ela, falou assim, está vindo aqui um cunhado maravilhoso, falou que eu era um cunhado maravilhoso que estava vindo, e que ele é da Seitonê, por que você não conversa com ele? E eu achei legal a postura dela, porque ela disse assim, mas eu já vim fazer uma coisa assim, para buscar, acho que eu não vou ficar misturando as coisas não, mas se for da vontade de Deus, a gente vai conversar. E como a minha cunhada me falou, eu peguei, daí estava lá, né, eu falei, vou fazer Shinsokan, que se for da vontade de Deus,
Deus, né, faça com que ela fale, porque eu não vou chegar para ela e dizer, olha, eu vim aqui para a gente conversar sobre a sua doença. Mas aí deu certo, terminei o Shinsokan, daí eu vim embora no domingo à noite. Aí ela entrou na sala lá do meu irmão e falou assim, a tua cunhada me falou da Seichonoye, será que você pode me ajudar? E me contou toda a história. Aí eu disse para ela assim, olha, geralmente o tumor se manifesta através de um resultado, de uma ação de muita mágoa, tristeza, ódio, né, profundo que você teve de uma situação que você viveu. Daí ela começou a contar a história da vida dela, que foi uma história muito triste, de uma desarmonia familiar muito grande, a falta de amor dentro de casa foi fazendo com que ela fosse criando um ressentimento muito grande, um ódio em relação aos seus pais. Aí então eu disse para ela então, que ela podia começar a fazer a oração do perdão, daí eu tinha, né, que eu tinha acabado de receber o diploma, que tinha lá de Shinsokan, Sutra Sagrada, aí dei para ela, ensinei a ela a fazer, você vai fazer a oração, você vai fazer a oração de perdão, você vai ler a Sutra Sagrada, expliquei como você vai fazer, e como você mora em São Paulo, eu também moro, vai chegar o momento que você vai ter a desintegração, que é o momento que a situação vai mudar para melhor. E para mudar para melhor, parece que, sabe quando a gente vai lavar aquela área que está super suja, você joga aquele coisa para limpar, vai se juntando aquela espuma vai ficando escura, 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 você fala, meu Deus, é para limpar ou para sujar mais? Porque ele está purificando, está limpando. Entendeu bem? Ela falou, entendi. Falei, qualquer coisa, você vai lá na sede central. Tá. Daí, nessa época, ainda, o terceiro andar todo lá era nosso, lá, e aí, da Associação dos Jovens, né, lá na sede central, e tinha uma salinha de orientação pessoal ali em cima, que ficava o saudoso preletor Paulo Narimatsu. E daqui a pouco aparece a moça, aqui no pescoço dela super inchado assim, e ela disse assim, olha, eu vim aqui porque eu estou desesperada. Eu comecei a fazer aplicação novamente de quimioterapia, e aí alguém lá na empresa disse que ela ia trabalhar, se recuperava, ia trabalhar. Aí alguém um dia chegou para ela e disse assim, o nome dela era Antônia. Antônia, eu soube que você está tendo essa doença aí, mal de Hodgkin. O meu tio também teve. O médico também falou que ele ia viver 3 meses, 4 meses. Ela falou, e aí? Com 2 meses morreu. Né? Olha, então você vê, né? Às vezes as pessoas também né, não ajudam em nada. Aí ela voltou lá desesperada, porque ela era bem jovem. Daí eu pensei, meu pai do céu, eu acabei de receber esse diploma de líder da iluminação, minha primeira orientação pessoal, sabe de uma coisa? Eu vou atrás de um preletor da Seichonoye, fui atrás do professor Paulo Narimatsu. Eu falei com ele, professor, eu orientei assim, 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 e eu preciso muito que o senhor converse com ela. Ele falou assim, não, pode vir. O senhor orienta ela? Eu falei assim, pode vir que eu oriento. Aí ela entrou. Aí no que eu saí da salinha, ali no terceiro andar, que eu estava chegando na superintendência, ela saiu, falou assim, Zé, ele já me liberou. Eu falei, nossa, mas graças a Deus que eu mandei com ele, né? Que ele já falou o que tem que fazer e agora ela está salva, né? Não vai ser problema meu quando chegar lá no mundo espiritual. Daí eu falei assim, tudo bem então? Ele falou, tudo bem. Que ótimo, então vai com Deus. Ela falou assim, ele tinha alguma coisa para me falar? Eu falei, mas ele não falou? Aí ele falou que está tudo certo, que é para eu continuar fazendo o que se orientou. Ai, meu pai do céu. E daí, Enio, disse que ela começou a fazer, e ela terminava a oração, ela pegava assim no pescoço, e cada dia mais inchado, cada dia mais inchado. Aí, passado mais ou menos uns 38 dias, 40 dias, ela, no 48º dia que ela estava fazendo oração para os antepassados, ela dormiu profundamente. E aí ela acordou atrasada porque ela ia trabalhar esse dia, né? E quando ela acordou, ela saiu correndo que estava atrasada, a irmã olhou para ela e começou a gritar, e ela pensou, nossa, acho que eu morri, porque o que aconteceu? Ela gritou junto, o que aconteceu? A irmã falou, você passou a mão no seu pescoço? E quando ela passou, estava desinchado o pescoço, tinha desaparecido todo o nódulo, e aí ela veio agradecer, inclusive naquela época saiu o relato dela no Encan, que ainda não era Círculo de Harmonia, saiu o relato dela e eu fiquei feliz, né, pelo fato de ter feito isso, ter dado muito certo. Lógico que todo o mérito é da fé dela e de Deus, né? Mas assim a postura do professor Paulo Narimatsu eu nunca esqueci, sempre agradeço a ele, porque né, a gente, por qualquer coisa, a gente fala, não, faz assim que vai ser melhor, né? Exato. E eu acho que essa ética dele na hora da orientação
é algo assim que me tocou profundamente, profundamente. E eu devo muito a ele por isso, né? Que bênção, pretor José Maria. A gente fica aqui uns 3 dias te ouvindo, viu? Mas nós temos ainda 5 minutos, graças a Deus. Sim, não, mas nós temos que ir embora, né, para tomar um café. Precisa, sim. Logo, logo vai voltar as reuniões presenciais para a gente comer um bolinho na Pomba Branca. Aí, né? Claro, com certeza. Graças a Deus. Reunião sem comida não é reunião, né? Só de virtual, sem uma comidinha, um chá, uma bolacha, não dá certo. Não tem graça. Mas eu comentei aqui, eu precisava da sua ajuda nesse sentido, que você já ajudou, e eu sei disso, muitos jovens, né, aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul e Brasil afora, que se envolveram com drogas ilícitas e você amparou esse jovem através do ensinamento da Cíntia Noyer e tem um monte, né, que nem diz o outro, que se livraram da droga. Eu gostaria de que você falasse para nós, José, por que as pessoas acabam se envolvendo com as drogas e o que você orienta para que eles, então, saiam desse caminho, porque a gente sabe que tantos saíram. Bom, o que leva a pessoa a se envolver é aquele sentimento de separação, de carência. Ninguém me ama, ninguém me entende. E tem vários outros processos, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas ele é amado, nós fizemos de tudo para ele. Mas esse fazer de tudo para ele, talvez ele não reconheça como amor. Porque o professor Seitz, ele fala que aonde há o desencontro do amor, sobrevém tragédias. Então, aonde há o desencontro do amor, e aonde que surgiu o desencontro do amor? Se quando ele nasceu, você ficou emocionado, você chorou. Mas, às vezes, a origem disso tudo já estava lá na gravidez. Quando soube que estava grávido, que se assustou, e aí a criança, o inconsciente, ele capta isso como rejeição. Aí eu não sou amado. Como eu não sou amado, ele faz de tudo para ser amado. Como todo mundo é, entre aspas, o normal em casa, ele faz de tudo para ser o anormal, para chamar a atenção do pai, chamar a atenção da mãe. Por isso que houve o desencontro do amor. Aí quando se encontra novamente, o amor cura, né? O amor tem essa capacidade de curar. E acho que uma das coisas assim que tem, e eu acho que as famílias que passam por esse processo da drogadição, que eles dizem, né, os estudiosos, que onde existe um adicto, existe um dependente, toda a família é codependente. Enquanto a família também não conseguir a ajuda para poder colocar as coisas no devido lugar, entender o outro, envolver o outro na atadura do amor, mostrar para ele que sim, você pode porque você é filho de Deus. Né? E aí ele começa a reconstruir aquele Deus que estava oculto dentro dele. Ele estava só oculto, ali ele estava, mas ele estava só oculto. Então eu conheço a história de um rapaz lá no Rio Grande do Sul, que os pais se separaram muito cedo, eles eram adolescentes, ele e a irmã, e aí eles ficavam em casa sozinhos para a mãe trabalhar, não vinha auxílio do pai, né, nem nada, e aí ele ficava, a mãe dizia, você é o mais velho, você tem que cuidar da sua irmã, você fica em casa cuidando da sua irmã. Mas ele era criança, né, então aí um belo de um dia ele saiu vai brincar com os meninos, deixava a irmã trancada em casa, vai brincar com os meninos na rua, e passado um determinado momento, os maiores abusaram dele sexualmente, e aí ele começou a ter contato com a droga. Uma situação complicada, difícil, até que quando a mãe descobriu, ele já estava na fase da adolescência para entrar já na juventude, já estava viciado em crack, é uma situação horrível, 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 horrível. E aí ele foi então para um retiro, né, um centro de recuperação que tem lá no Rio Grande do Sul. E esse centro de recuperação, a pessoa que criou esse centro de recuperação é uma pessoa, ele é da Seichonoye, né, ele é da Seichonoye. Então ele aplica lá o método dos 12 passos, do NA para todo mundo, mas ele sempre leva alguém da Seichonoye, levava às vezes os meninos lá para a academia. E quando a gente se conheceu, a gente fez um acordo, então eu ia uma vez por mês para fazer a atividade lá nessa instituição, e os meninos participavam de 3 seminários na academia. Seminário de gratidão aos pais, seminário do renascimento e um outro seminário lá. E esse rapaz, então, ele estava internado ali, e aí que eu conheci ele. Aí, quando a gente estava conversando,
eu falei para ele, né? Quando a gente passa na lama suja, e você sai da lama, a gente olha para o pé e fala, meu pé está sujo, né? Mas daí você bota o pé embaixo da torneira, a água tira a sujeira, se olha para o pé na verdade é limpo. E qual é o problema então da drogadição? O problema da drogadição é que você fica agarrado no hábito, você fica agarrado achando que você já não é mais merecedor de nada, você fica envolvido, né? Porque a gente, quando muda de fato, a gente consegue, ou a gente traz as pessoas que estão junto com a gente para o nosso lado, ou a gente simplesmente, do nada, a gente consegue se distanciar sem desarmonia, sem mágoa. E aí, então, ele conseguiu, através da prática do ensinamento da Seichonoye, reconhecer seu Deus interior, perdoou profundamente o pai que tinha abandonado eles, reconciliou-se com a mãe, e conseguiu curar a sua ferida, saiu da drogadição, hoje ele mora em Santa Catarina, está casado, tem uma filhinha, e está vivendo uma vida maravilhosa graças ao poder da reconciliação e de reconhecer Deus dentro de si mesmo. É mais ou menos assim. Parabéns, Preletor José Maria. Missão maravilhosa sua, viu? Nossa, mãe. Oxalá a gente consiga, mais uma vez, estar aqui com o senhor falando de tantos casos que o senhor já ajudou, porque deve ter muitos pais sofrendo hoje também, porque o filho, entre aspas, parece que está no caminho errado, né? Sim, mas esse pai e essa mãe, para esse pai e para essa mãe aí, olha, nós temos reuniões para jovens, seminários na academia que vai retornar aí, passando toda essa situação. Nós temos livros da Seichonoye, revistas da Seichonoye, que seguramente posso encomendar para a senhora o livro Buscando o Amor dos Pais, para o seu filho o livro dos jovens, que seguramente ao ler ele vai reconhecer um Deus grandioso que habita dentro dele e naturalmente o vício desaparece e manifesta-se Deus, ok? Maravilhoso. Muito obrigado, Preletor José Maria Coelho. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E, por favor, divulgue a Seichonoye, compartilhe os vídeos da Seichonoye para que mais e mais pessoas, então, possam experimentar essa grande alegria de vivermos felizes, colaborando um com a felicidade do outro. Muito, muito obrigado. Em um novo ano, temos novas histórias para contar, novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!